Demócrito de Abdera, 460 a 370 a.C. Nasceu Demócrito naquela colônia da Trácia, onde viveu até a idade bastante avançada. Sobre sua vida mantêm-se muitas lendas e poucas coisas seguras. Suas inúmeras viagens comprovam a curiosidade infatigável que lhe era peculiar. Levou uma vida inquieta, terminando, após muitas provações, em velhice indigente. Apesar de tudo, seu permanente sorriso ficou tradicional na antiguidade. Foi discípulo e sucessor de Leucipo na direção da escola de Abdera, da qual são os principais representantes. Aperfeiçoando e refinando os ensinamentos de Leucipo, superou seu próprio mestre e explicou o universo em termos de pluralidade e movimento. A realidade para Demócrito compõe-se de um infinito número de átomos invisíveis e indivisíveis, como a própria palavra diz, átomo, diferindo uns dos outros pela forma, pela ordem e pela posição, movendo-se pelos espaços infinitos. Átomos e vazio são para ele duas realidades indiscutíveis. Os fenômenos físicos são produzidos por uma composição atômica, se bem que os átomos sejam fundamentalmente os mesmos, apresentam características diversas. Aqueles da água, por exemplo, são lisos, redondos, incapazes de acoplar-se a outro, rolando eternamente como pequenas esferas, enquanto os do ferro, sendo denteados, ásperos e desiguais, são capazes de agarrar-se uns aos outros, formando um corpo sólido. Fenômenos qualitativamente diferentes, tais como quente e frio, amargo e doce, duro e mole, existem somente como convenções e não como qualidades inerentes aos átomos. Desde que os átomos são eternos, nada existe o parece no absoluto sentido do termo, contudo, os conjuntos formados de átomos são aptos a aumentar e diminuir, explicando assim o aparecimento e o desaparecimento das coisas ou nascimento e morte. Em outras palavras, uma coisa nasce quando se produz um certo agrupamento de átomos, desaparece quando esse grupo se desfaz, muda quando muda a situação ou disposição desse grupo ou quando uma parte é substituída por outra, a teoria da transformação de Heráclito. Assim como os átomos são eternos, sem princípio nem fim, assim também é o movimento, em vez de um princípio movente, amor e ódio de Empédocles, nous ou inteligência de Anaxágora. Demócrito pressupôs uma lei fixa e infinita e necessária de um sistema mecânico puro, no qual seria impossível a uma causa inteligente agir com um objetivo finito. Em teologia, definiu a crença popular nos deuses como uma compulsão por atribuir os fenômenos da natureza a seres invisíveis dotados de poderes sobrenaturais. Definiu o supremo bem como um estado de sublime felicidade, na qual a alma viver em paz e tranquilidade, livre de medos, superstições e outros sentimentos que o pudessem perturbar. Demócrito explicou o conceito de alma distinguindo-o em átomos corpóreos e átomos anímicos, parecidos com os do fogo. Esses átomos estão distribuídos pelo corpo,
onde exercem funções diferentes em diferentes partes. A filosofia de Demócrito foi classificada como materialista e racional, e na verdade o é, no sentido de que todo o universo é composto de átomos que são matéria, em suas várias combinações e estruturas. Rebelou-se ele contra as concepções místicas da época, que atribuíam a ação de deuses todo-poderosos tudo o que os cercava e os fenômenos naturais que não sabiam explicar. Deuses esses que seus contemporâneos adoravam e aos quais ofereciam sacrifícios para a obtenção de favores em troca. Deu Demócrito um passo à frente no sentido de mudar a mentalidade retrógrada da época, oferecendo uma teoria racional esclarecedora das leis materiais que regem todo o universo. Assim, a teoria atômica de Demócrito e a harmonia dos números de Pitágoras são dois degraus da grandiosa escada da evolução, a magnífica realização do espírito humano. Já foi dito, e com razão, que os grandes pensamentos vêm do coração. Nessa verdade se encontra a chave da filosofia de Demócrito. Libertou-se do elemento irracional da época, oferecendo conhecimentos mais reais e avançados, mas a grande prova de que seu materialismo não era total e cego está contido nos pensamentos preservados em alguns fragmentos de sua obra. A felicidade e a infelicidade estão na alma. A felicidade não reside na posse de rebanhos ou de ouro, mas sim em que a alma seja a residência de um espírito feliz. Quem prefere os bens da alma, escolhe o divino. Quem prefere os do corpo, escolhe o humano. Ao ultrapassarmos o atual estágio do pensamento e do conhecimento humano, outro nome será dado àquilo que está por trás da energia radiante do átomo e seus componentes. A física científica mostrará muito em breve o que a metafísica há milênios já sabia. Demócrito deu à sua filosofia uma forma grandiosa, sendo por acréscimo um poeta. Uma chuva eterna de pequenos corpos dispersos que caem em movimentos muito variados e caindo entrelaçam-se de maneira a formar um turbilhão. Ao afirmar que tudo, inclusive a alma, se compõe de átomos, onde colocou a morada da felicidade, denota um princípio de interiorização. Dentro do enfoque histórico, essa interiorização, como em Heráclito, sugere também a aproximação de Sócrates. Com Demócrito termina um período chamado pré-socrático. O filósofo que mais se distinguiu nessa época foi, evidentemente, o grande Pitágoras, que deixou uma importantíssima escola a qual pertenceram, no decorrer dos tempos, outros tantos ilustres filósofos que transmitiram à posteridade os grandes ensinamentos do mestre, que continuam sendo até hoje ministrados. O desaparecimento dos escritos dos primeiros filósofos foi uma grande perda para a humanidade. Na íntegra, pouco restou a não ser fragmentos contendo pequenos trechos e, às vezes, simples pedaços de frases. Acredita-se que a destruição da famosa Biblioteca de Alexandria foi responsável, em grande parte, por essa imensa perda. A filosofia, o estudo das línguas, em continuação ao trabalho iniciado pelos humanistas da Renascença,
contribuiu extraordinariamente para a recomposição de todo esse quebra-cabeça, com o descobrimento de textos gregos, embora fragmentados. Sabe-se que alguns desses textos foram encontrados em mosteiros, principalmente beneditinos. Bento de Núrcia, fundador dessa ordem, encetou com seus monges sistemática busca de documentos antigos, formando assim preciosa biblioteca. A interpretação deixada por continuadores daqueles ensinamentos foi o que de fato ficou para a posteridade, assim como a tradição oral, a tradição de discípulo a discípulo sobre as várias doutrinas dessa gloriosa fase da história da filosofia, e por que não dizer da história da humanidade. A marcha evolutiva do pensamento humano, no entanto, prosseguiu. A especulação cósmica pré-socrática, cosmológica pré-socrática, por eles denominadas physis, deu início ao saber, hoje conhecido por metafísica. A ciência moderna dispõe de meios técnicos para a comprovação de suas descobertas, aqueles sábios não dispunham de tais meios. Como então teriam concebido ideias tão avançadas para a época em uma sociedade que ignorava praticamente tudo? Não é difícil concluir, pela razão e pela lógica, que eles foram inspirados pela mente superior que insuflou em cada um, em justa medida, as ideias que deveriam transmitir. Se, meditando um instante sobre isso, perceberemos em um plano pré-estabelecido pela inteligência maior, dirigiu com perfeição a inteligência humana na transmissão gradativa da sabedoria que nos estava destinada. Seres diferenciados dos mortais comuns, vieram ao mundo com essa missão e todo o conhecimento que esses sábios iniciados receberam por inspiração cósmica foi, está sendo e será comprovado pela ciência moderna. O livro da filosofia é o livro da natureza, livro que aparece aberto constantemente diante dos nossos olhos, mas que poucos sabem decifrar e ler, porque está escrito com sinais que diferem do nosso alfabeto, em triângulos e quadrados, em círculos e esferas, em cones e pirâmides. Assim expressou-se nosso fráter da Renascença, Galileu Galilei. Como vimos, a filosofia pré-socrática preocupou-se com o cosmo e suas leis, desde a maior até a menor das manifestações naturais. Aquilo que percebiam fora de si mesmos foi objeto de suas indagações e grandes ensinamentos foram transmitidos. Cumpriram aqueles sábios a grande missão que lhes foi destinada, porém, a maior indagação, a maior busca ainda está por vir, o conhecer-se a si mesmo.